Olá, telespectador do programa Andando no Espírito. Este é um programa com o pastor Dave Robertson. Esse pastor é americano, da cidade de Tulsa, estado de Oklahoma. Ele tem um ministério de 35 anos, um andar muito junto com Deus, aonde os milagres acontecem. Mas algo muito forte nele também é o ensino da palavra de Deus. Ele ensina você como andar na palavra de Deus, como receber de Deus, como ter comunhão com Deus. E se você prestar bem atenção no que ele está ensinando, você vai poder praticar. E então você será uma pessoa abençoada. Você vai ver a sua vida transformada, você vai receber o que você precisa de Deus e mais, você vai ter intimidade com Jesus, andar juntinho com Jesus. Não te soa bem você aprender a andar no Espírito e no poder de Deus? Isso é tudo que as pessoas precisam aprender. E mais, serem abençoados. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer encher você com as bênçãos que você precisa, porque Ele te ama. Vamos então assistir ao pastor Dave com muita atenção. Ele me ensinou sobre língua para interpretação pessoal. Quando eu oro no entendimento. Me ensinou sobre línguas para interpretação em uma assembleia pública. Mas eu só ouvi o que você ora quando você está se edificando. Se você passar 3 horas em oração, como que ele começaria essa oração por você? Foi num culto só de oração o dia inteiro, num sábado. Umas 100 pessoas foram lá da nossa igreja. Eu estava lá andando e orando normal. Andando e orando. Muitas pessoas estavam lá acampadas com os filhos, sentadas com cobertores, do lado da parede. Eu estava andando por lá, orando em línguas. A maioria de nós orava baixinho. Well, can he hear you? Ele vai poder te ouvir? Of course he can hear you. É claro que vai ouvir. So we used to get people come that had a warring tongue. Antes a gente fazia as pessoas virem que tinham a língua de guerra. I said, what are you praying? O que você está orando? Eu perguntava. He said, I'm warring. I'm praying a warring tongue. Estou orando uma língua de guerra. I said, that's funny. Eu disse, isso é engraçado. The whole reason he took your understanding away from it. A razão pela qual ele tirou seu entendimento disso So God could pray for what you needed. era para que Deus orasse para o que você precisa. They're walking around screaming, oh, E eles andam por lá gritando. And they're saying the same thing E you estão are falando a mesma coisa que você. when you're going. Quando você está falando assim. It's not how much emotion you put to it. Não é quanta emoção você põe How much nisso. authority you try to muster up. Ou quanta autoridade você tenta You colocar. don't need any more faith Você não precisa de mais fé than to just say it. além do que dizer. Because he's answering what you're praying. Que Ele está respondendo o que você está Not orando. your emotions. Não as suas emoções. Hallelujah. Aleluia. Makes me want to go pray. Me dá vontade de orar. I was walking around, Então eu estava andando. the warring tongue people, E as pessoas da oração de guerra, first times they come, as primeiras vezes que elas vêm, about noon, e aí lá perto do meio-dia, okay. Pretty soon, E logo- they just sit down like the rest of elas us. sentam que nem o resto de nós. I was walking around the circle Eu estava andando em círculos, of the church, just no praying. círculo da igreja, só orando. All of a sudden, De repente, I wasn't expecting anything. eu não estava esperando nada. I walked up towards a group, Eu fui até um grupo and to my amazement, e para minha maravilha, I heard all the words they were praying. para minha surpresa, eu ouvi todas as palavras que eles estavam orando. It shocked me so bad, I was just stunned. I just stood there and listened. Aquilo me chocou tanto, eu fiquei lá parado só ouvindo. It was their edification language. Era a língua de edificação It deles. wasn't for me, Não era para mim, it was for them. era para eles. It says he edifieth himself. Ele disse, ele se edifica. It wasn't for me. Não era para mim.
So they prayed and I thought, my Então eles goodness. oraram e eu pensei, meu Deus. I walked past them. Eu passei por eles I started to pray again. e continuei orando. Not only did I understand them, Eu não só entendi eles, I understood me. mas eu me entendi também. And so I went to the next group. Então eu fui para o próximo grupo And the next group. e para o próximo. You're not supposed to understand the language that's for edification. Não é para você entender a língua que é para edificação. He said this man speaks to himself and God. Ele disse, esse homem fala com ele mesmo e com Deus, mas principalmente com Deus. So you're talking to God, not people. Então você está falando com Deus, não com as pessoas. And before he shows you what you're praying, E antes que ele te mostre o que você está orando, he usually likes to build you up above the problem. geralmente ele quer edificar você acima do problema, Till you're stronger than até the que problem. você seja mais forte Then que o he problema. shows you E aí ele what te you've been praying mostra about. sobre o que você tem orado. Hallelujah! Aleluia. Well, I walked to the next group. Aí eu andei até o próximo grupo I understood them. e entendi eles And them. e os outros And them. e os outros. After a while it stopped. E depois de um tempo isso parou. Would you like to know what they were praying? Você quer saber o que eles estavam orando? The Holy Spirit O Espírito Santo was praying estava orando that God, que Deus, him, ele, Jesus, Jesus, he was interceding ele estava intercedendo for a relationship para um relacionamento with the people com as pessoas that they presently held with other things. que naquele momento eles tinham com outras coisas. And he was singling those things out E ele estava mostrando essas coisas and getting them past them. e fazendo com que elas passassem essas coisas. So I thought, my goodness, Então eu pensei, meu Deus, the Holy Spirit is praying for a relationship with us o Espírito Santo está orando por um relacionamento that conosco we presently hold with other que nesse things. momento nós temos com outras And coisas. his intention E a intenção was to dele build you up above era that edificar você acima disso, so your relationship para que o seu relacionamento would be with him. fosse com ele, Not money, não com not dinheiro, exaltation, não com exaltação, not fame, não com a fama, with him. com ele. Hallelujah! Aleluia. Hallelujah! Aleluia. No wonder he calls it É por isso que ele chama edification. de edificação. Amen? Aleluia. Now when he's talking about the person that's praying in tongues, Então, quando ele está falando sobre a pessoa que está orando em línguas, he says he speaks not unto men, ele diz, ela não fala com homens, but mas unto God. com Deus. Not unto men, Não com homens, but unto God. mas com Deus. And one time I didn't know I was praying E in uma vez eu tongues. não sabia que eu estava orando em I línguas. was at work. Eu estava no trabalho. Somebody come up and said, Alguém veio até mim e disse, "What'd you say?" o que você falou? And I said, E eu disse, "I'm not talking to you." eu não estou falando com você. Excuse me, what'd you say? It's okay, I'm not O talking que to você you. falou? Não, tudo bem, eu não estou falando com Who are you você. talking to? Com quem que você está falando? God. Com Deus. For he's talking to God. Porque ele está falando com Howbeit, Deus. no man understands him. Nenhum homem entende In the ele. Spirit. No Espírito, This man has put himself in esse the homem Spirit se colocou no and Espírito opened up e a direct abriu link from uma your ligação spirit direta to do God Espírito dele para himself. Deus, próprio Deus. What more do you want? O que mais você quer? Whew. The moment you start praying in No tongues, momento que você começa a orar em línguas, you step into the Spirit. você entra no For he Espírito, said, porque ele disse, In the Spirit, no Espírito, this man speaketh mysteries. esse homem fala He's mistérios. not talking to men. Ele não está falando com But homens, you are in a divine mas você communication está numa comunicação divina with God the Father com Deus, o Pai, himself. o próprio Deus. I never will forget Eu nunca vou me esquecer when God first equipped me with the miracle kind of power. quando Deus me deu o poder de milagres. Like Alan says, Como Alan diz, sometimes you get that às vezes você recebe isso without even knowing why or how. sem saber por que ou como. And I'd just begun praying in E eu tongues. tinha acabado de começar a orar em línguas. Bone.
I'm glad I'm not like this fellow. Ainda bem que eu não sou que nem esse homem aí. I pray in tongues more than all of them. Eu oro em línguas mais do que todos eles. I really thought I was starting to be something. Eu achei que eu estava sendo alguém já. I'm glad I'm not like that fellow. Ainda bem que eu não sou que nem aquele ali. I pray in tongues. Eu oro em línguas. And then E aí, this guy came to my meeting. um homem veio ao meu culto. His name Tim McFall. O nome dele era Tim McFall. And Tim McFall E o Tim McFall was so afraid of the dark. tinha tanto medo do escuro. Was he a man? Ele era um homem? Yes. Sim, He was afraid of the dark. mas ele tinha medo do escuro. I said, "You afraid of the dark?" Yes, Falei, I você tem medo do escuro? And he said, "You want to know how bad it was?" E ele disse, sabe quão ruim que é isso? He had a 5 or 6-year-old daughter. Ele tinha uma filhinha de 5 ou 6 anos, Cute little girl. muito bonitinha. It's cute. And so if he's going to go into a dark Então, room, se ele entrar num quarto escuro, he'd make her go in and turn the ele lights mandava off. ela ir na frente e acender a luz. So he says, "Do you know how I can get some help?" Então ele disse, como que eu recebo ajuda? Yeah. Oh yes. Tim Você McFall. sabe? Sim, eu sei. Ore, apazore, apazore. He says, "Oh, that will work." Ah, isso vai funcionar? Ele perguntou. Sim, Senhor. If I pray like that, that'll work. Se eu orar assim, vai funcionar? Sim, Senhor. He said, "Well, Ele disse, então, if you say it will." se você disse que vai funcionar, I said, "It will." eu falei, vai mesmo. Well, I came back in 6 months for a meeting. Então eu voltei depois de 6 meses para um culto. Tim was there. E o Tim estava lá. Then I came back a year later. Aí eu voltei um ano depois. So a year altogether. Depois de um ano. And this is how I'd start services. E é isso que assim que eu começava os cultos. How many was healed of anything the last time Quantos foram curados da última vez I was here? que eu estive aqui? And that's how I'd start out. Era assim que eu começava, The testimonies. com testemunhos. So I says, how many's been healed in some of the last meetings? Então eu dizia, quantos foram curados nos últimos About cultos? 3 or 4 people stood up. Aí umas 3 ou 4 pessoas levantaram. Ma'am, Senhora, what service did I do? que culto que eu fiz? And what did you get healed of? E o que você foi curado? Do quê? I had bad headaches and Tinha dores de cabeça muito a growth ruins right here. e um caroço bem aqui. And it just disappeared at the moment of E prayer. desapareceu no momento da oração. Oh, what service was that? Em qual culto foi? Oh, it wasn't yours at all. It was Tim McFall. Não foi no seu, foi no do Tim McFall. Sit down, please. Por favor, sente-se. You over there in the Você corner. aí no canto. Oh, I couldn't bend over. Ah, eu não conseguia I baixar. couldn't hardly work. I couldn't Não do. conseguia trabalhar. I says, which service was it you were healed Em in? qual culto que você foi curado? Well, it wasn't your service. Mas não foi no seu culto. It was Tim McFall. Foi do Tim McFall. Sit down. Senta. Cute little girl. Uma menininha bonitinha. Oh, you got healed of something? Você foi curado de alguma coisa? My hand was Minha mão. Pew. Minha mão assim, fez assim. Really? Ah, é? When did I pray for you? Quando que eu orei por você? Silly. Bobinho. It wasn't you. Não foi você. It was Tim McFall. Foi o Tim McFall. Go back to your chair before I whip you. Volta para sua cadeira antes que eu bata em você. I says, goodness gracious. Meu Deus, eu disse. So Tim comes in Aí o Tim entra. and he's sitting out there. Tava lá sentado. And I say, E aí eu disse, Tim, Tim, can we go out for coffee? a gente pode tomar um café? Sure. Claro. We're driving along. A gente estava dirigindo. I'm getting good as Fernanda. Tô ficando bom que nem a Fernanda. We're driving along silent. He's talking away. Estávamos lá I'm dirigindo. silent.
Ele estava falando e eu estava I'm not quieto. hearing anything he says. Eu não estava ouvindo nada que ele estava I'm falando. thinking. Eu estava pensando. Tim, Tim, a lot of people was healed. muitas pessoas foram curadas In a meeting you did? em um culto que você fez. Oh yeah, Ah, é? really? É mesmo. So you just prayed for them and they was healed? Então você só orou e elas foram curadas. Yeah, É. that's good. Ah, isso é bom. Oh yeah, Ah, that's é. great. É ótimo. What did you do? O que você fez? I fasted and prayed, you Eu know. jejuei e orei. What did you do? Mas o que Tim? você fez, Tim? Says, you're kidding. Você está brincando. No, I'm not kidding. Não, não estou brincando. What did you do? O que você fez? He says, you're kidding. Ele disse, você está brincando. I said, no. Não. What did you do? O que você fez? You're not kidding? Você não está brincando? He said, no. Não. I did what you told me to do. Eu fiz o que você disse para eu fazer. Ore, apazore, apazore. Oh, of course. É claro. Of course. É claro. Yeah, I'm the man. Eu sei tudo. Yeah, I know what to do. Eu sei o que fazer. Yeah, Tim. É lógico, Tim. Let's hear some more testimonies. Fala mais uns testemunhos aí. Hallelujah. Aleluia. Edification. Edificação. Edification. Edificação. Eu moscorebelesia. Doreto mescromatos curate. Janetos corpelesa. Meto hascoropole. Jimis bebis bevava bavava bavava burama subetoa. Getomasi. For hear what the Spirit would say. Ouça o que o Espírito diz. If I sound like I'm repeating myself, Se parece que eu estou me repetindo, it's because I am. é porque eu estou. For through repetition, Porque através da I'll repetição, instill these things into eu you. vou colocar essas coisas em That when você. trials come, Porque assim, quando as tribulações vierem, you'll run back to the você vai answer. voltar para a resposta. You'll run back to the answer. Você vai correr de volta para a You'll run resposta. back to the Você vai answer. voltar para a resposta. And you'll find E security você vai encontrar segurança underneath the covering debaixo da of my cobertura revelation da knowledge, minha saith the Lord. revelação, diz o Senhor. And concerning those E com who respeito seduce you àqueles que te seduzem and deceive you, e te enganam, they'll not be able to hang on to eles you. não vão mais poder te segurar. For the moment Porque no momento that the Spirit reveals que o truth, Espírito revela a I'll verdade, impart it to your eu understanding. vou transferi-la para o seu And entendimento. you'll walk E você vai free. andar livre. For this is my intention. Porque essa é a minha intenção. He whom the Son sets Aquele free que o Filho liberta is free indeed. está livre de And verdade. the Holy Spirit, E o Espírito Santo, He is the power ele é o poder that executes que your executa freedom, a sua liberdade, saith the Lord. diz o Senhor. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah, Jesus. Aleluia, Jesus. I don't think I've ever heard an interpretation Eu acho que eu nunca ouvi uma interpretação quiet like that. tão quieta como essa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. The Tower of Babel, A Torre de Babel, they began construction of it eles começaram a construção dela about 100 years after the flood. 100 anos depois do dilúvio, That was in the days of Peleg. nos dias de Peleg. There was Tinha Noé, Shem, Sem, Arphaxad, Arfaxade, Selah, Selá, Eber, Eber Peleg. e Peleg. About 100 years had passed, 100 anos já tinham passado. and the earth was one language E a língua tinha só, e a terra tinha só uma língua. and traveled in one great company. E todo mundo viajava em um só grupo. They come out of the mountains of Turkey, Eles saíram das montanhas da Turquia, along the fertile valley of the plains of Shinar. no vale das planícies de Shinar. This is when they said, Foi aí que eles disseram: let us build
a tower. Vamos construir uma torre. And God came and confounded the language. E Deus veio e confundiu as línguas. Didn't he? Não é? Did he not? Não, ele não confundiu? When the earth was one language, Quando a terra tinha só uma língua, all flesh went his way. toda a carne foi nesse caminho. And Satan E o Satanás evangelized the entire planet evangelizou o planeta inteiro in 2000 years. em 2000 anos. And Lamech was Noah's father. Lameque era o pai de Noé. He was 182 when he had Noah. Ele tinha 182 anos quando teve Noé. And for the next 500 E years, depois, nos próximos 500 anos, he went on to have sons and daughters, ele teve filhos e filhas, brothers and sisters. irmãos e irmãs Of Noah. de Noé. But when he got on the ark, E quando ele entrou na arca, not one brother, nenhum irmão, not one sister nenhuma irmã got on the ark. entrou junto. All flesh Toda a carne had went the devil's way. foi para o caminho do diabo. He evangelized the entire world Ele evangelizou o mundo inteiro in 2000 years em 2000 anos, when it was one language. quando só tinha uma língua. Now, Agora, they're starting to build this tower in the days of Peleg. então eles começaram a construir essa torre nos dias de Peleg. This is the picture we have. Essa é a imagem que a gente tem. Mixing mortar, Eles lá misturando putting large cimento, bricks up, colocando tijolos grandes, hundreds and hundreds of people working. centenas de pessoas trabalhando. Then one day, E aí um dia, God says, Deus diz: I will confound the language. eu vou confundir as línguas. All of a sudden, De repente, she asks, Luciana asked me for a hammer. a Luciana me pede por um martelo. Ask me for a hammer. Me pede por um martelo. What? Quê? Me dá um martelo. Hey. Hey. Me dá um martelo. Hey. What? Are you sick or something? Você tá doente, alguma coisa assim? She must be mad. Acho que ela tá louca. Give me some straw for the mortar. Me dá coisas para o cimento. Palha para o cimento, não sei. Coisas para o cimento. Eh? Me dê coisas para o cimento. That's the picture we have. Essa é a imagem que a gente tem. No. Mas não foi Não. assim. Peleg lived 200 years. Peleg viveu 200 anos. And it was in the days of Peleg. E foi nos dias de Peleg. It took 200 years. Demorou 200 anos. You know how the people overspread the earth? Sabe como as pessoas se espalharam pela terra? Out of the Garden of Eden, No jardim do Éden, before Adam fell. antes que Adão tivesse caído, There was a fountain that divided into the 4 mighty rivers tinha uma fonte que se dividia nos 4 rios poderosos, that flowed out of the garden que fluíam dentro and later from the place of the garden. do jardim, daquele lugar do jardim. People follow rivers. As pessoas seguem os rios. So they overspread the earth by following the rivers because Então, there's food, elas se espalham pelos there's rios, water. pela terra, através dos rios, But it porque took tem água e comida. 200 years Mas demorou 200 to anos confound the language. para confundir as línguas. One brother would take his family, go across the mountains, Um irmão pegava a família e ia do outro lado da find a montanha. fertile field, Encontrava um solo start fértil. multiplying. Começava a se multiplicar. Then 100 years later, Aí 100 anos depois, some distant cousin comes over the um primo mountains, distante ia do outro lado da tries to montanha. cross the land. Tentava passar pela Get off our land, terra. we'll Sai kill da nossa you. terra, a gente vai te matar. And so it begins. E aí começou. Then one day, Aí um dia, called the day of Pentecost, chamado Dia de Pentecostes, in an upper room, no cenáculo, men from many nations homens de muitas nações, in every language de todas as was línguas, present. estavam lá presentes. Holy Ghost fell, O Espírito Santo caiu and they all began to speak with e tongues. todos começaram a orar em línguas. And every nation heard them, E todas as nações ouviram eles, testifying Jesus Christ testemunhando Jesus Cristo in their own language. na língua deles. I understand now Eu entendo agora that that's happened to me twice que here. isso já aconteceu comigo 2 vezes aqui. I've instructed somebody twice in Eu Portuguese. já instruí pessoas 2 vezes em português. That was in the past. Isso foi no passado. Just found out about it today. E acabei de descobrir hoje.
Did you know you did it at the time? Você sabia que você estava fazendo No, na hora? I thought I Não. was just praying in Eu achei que eu tongues. estava só orando em línguas. Then suddenly in the upper room, De repente, no cenáculo, it was tongues as a sign to the unbeliever. foi línguas como um sinal para o Everybody incrédulo. believed E todo mundo creu when they heard the gospel quando ouviu o evangelho in their own language. na língua deles. And that happens often on the foreign field. E isso acontece bastante no And men and exterior. women Homens e who mulheres walk in the Spirit que andam no and Espírito depend on God e dependem de Deus for their very lives. para a vida deles. Hallelujah. Something else happened in the upper room. Mas além disso aconteceu no cenáculo. They also received their tongue for personal Eles edification. também receberam a língua para edificação pessoal. The tongue they could pray in. Uma língua na qual eles podiam orar. Apazore, apazore, like we're teaching you. Assim como estamos te ensinando. Do you know what bridge that crossed? Você sabe que ponte isso cruzou? I don't care if you're German, Não importa se você é alemão, French, francês, African dialects. dialetos africanos. It doesn't matter. Não importa. Because once you get the Holy Spirit, Porque uma vez que você recebe o He Espírito takes His Santo, position. Ele pega a As posição your dele teacher. como seu mestre. Jesus said, Jesus disse, He has come Ele veio to do what? para fazer o quê? To guide us into all truth. Para nos guiar em toda a verdade. Jesus said, Jesus disse, He will not speak of Ele não Himself. vai falar dele mesmo. He will receive of mine. Ele vai Jesus receber de said. mim. That meant the things of God that belong to Isso quer dizer as Jesus coisas de Deus que The pertencem Holy a Jesus. O Espírito Santo will receive of vai mine receber do que é meu and show it unto e you. vai mostrar para você. What did Jesus O have que Jesus tinha that the Holy Spirit would show to you? que o Espírito Santo ia te mostrar? His standing A posição dele with the com Father o Pai, as the firstborn como primogênito, of many o brethren. primeiro de muitos irmãos. Glória a Deus por esses ensinos, não é mesmo? Eu tenho certeza que você entendeu com clareza o que o pastor Dave passou sobre andando com Deus. E sei que você vai praticar isso. E tudo vai acontecer na sua vida de bom. Mas eu quero, antes de encerrar esse programa, orar por você. Você que tem uma enfermidade, eu quero orar por você, porque isso não é legal na sua vida. Jesus já levou isso na cruz. Então coloque a sua mão aonde está a sua enfermidade e feche os seus olhos. E acompanhe essa oração com muita fé. Ó Deus, nosso Pai, nós te louvamos e glorificamos pelo seu amor, pela sua misericórdia. Toca, Pai, agora. Toca, Pai, esta pessoa que está enferma. E em nome de Jesus eu repreendo essa enfermidade e confesso a sua cura. E sei, meu Pai, que a tua unção de cura divina está sendo liberada e esta pessoa está sendo agora sarada. Em nome de Jesus. Nós te louvamos e te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Comece a agradecer ao Senhor a sua cura. E então, eu quero deixar o nosso site para que você entre em contato, para que você saiba mais sobre o pastor Dave, que é andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa.